Olá, estamos aqui em mais um episódio do GVCast e com duas figuras aqui muito interessantes, dois amigos, o Alexander Neves e Everson Lagares. É um grande prazer ter vocês aqui no podcast e principalmente que é a casa de vocês, né? Seja bem-vindo na casa de vocês. Obrigado. É uma honra poder participar deste momento com você. Você é uma pessoa que nos inspira, né? E Obrigado. a gente tem essa gratidão de tê-lo como um parceiro de negócios. E estar aqui realmente é gratificante, não, parceiro? Casa é nossa, né, parceiro? É. Casa é sua também, Juliano. E estamos aqui, como o seu tema fala bem aí, né? Inspirando pessoas. E é o que a gente tem de intenção também. Espero que o que a gente possa falar possa transmitir algum conhecimento e inspirar alguém, né, Juliano? Legal. Com certeza vai inspirar muitas pessoas e a razão de eu ter chamado vocês aqui para esse podcast é com certeza vocês têm uma história que pode inspirar muitas pessoas, né? E eu gostaria de iniciar. Eu poderia apresentar vocês, mas vocês já são assim figura carimbada do Tocantins, de Palmas, são empresários já há muito tempo aqui, né? Mas eu gostaria de qualquer forma, como esse podcast ele acaba alcançando outras regiões, que vocês pudessem ter a oportunidade de se apresentar, né? Começando aqui com o Alex, né? Sim, é muito fácil, né? A gente contribuir, mas na hora de falar de nós, né, tem um desafio. Mas hoje eu já tenho alguns bloqueios vencidos, né? Então, eu sou Alexander Neves, apaixonado por tecnologia, pelo áudio e vídeo há muito tempo, né? Já tenho essa perícia. Eu costumo falar que eu já tenho mais de 20 anos, porque eu me balizo pela minha filha, né? Que hoje está fazendo 21, então naquela época eu já mexia com audiovisual, então já tenho muita experiência, né? Muitos, muitos momentos de muita alegria, né? Então, o pai, o marido e um apaixonado pelo Tocantins. Legal. Empreendedor. E estamos aí nessa nova fase, vindo para o digital, realmente acreditando na régua que o digital pode conectar as pessoas, né? Então, essa fronteira do físico com o online é algo que nos motiva muito e nos move, né? Esse sou eu, enquanto empreendedor, enquanto empresário. E administrador. E administrador, verdade. Eu vejo que nessa mesa aqui parece que tem 3 administradores, né? Porque eu também sou administrador. Minha primeira formação foi administração, né? E agora o nosso amigo Everson. Everson Lagares, também formado, né? Como formação de administração. Fiz nossa turma foi a primeira turma de administração da Universidade Federal aqui em Tocantins. Tem essa placa lá na Universidade Federal até hoje, mas é com honra. Sobre a questão, né, do Everson, hoje sou filho, pai, né, marido, pai de 2 filhas, e estou aí hoje como empresário nesse setor. Estamos empreendendo com o Alex, nós estamos nessa vertente do meio audiovisual, empreendendo como locação também, de painel de LED, sonorização, iluminação, e com essa estrutura que quem está assistindo está vendo, né? O Juliano bem falou que nós conversamos nos bastidores, né, Juliano? Falando da estrutura que a gente pode oferecer aqui hoje para as pessoas que querem estar fazendo o seu programa, trabalhando não só o podcast, mas construindo conteúdos também, né? Temos um auditório nosso também para treinamentos que a gente pode oferecer aqui também na GDX e está para locação. E nos procure que estamos à disposição e será um prazer estar atendendo. E eu posso falar com toda a propriedade, né? Nós temos uma parceria aqui, o podcast GVCast é gravado aqui. Tudo high-tech, tudo de alta tecnologia, não só de alta tecnologia, mas tem toda uma flexibilidade, né? De cenários. Eu, pelo menos com o nosso amigo Michael aqui, então pelo menos já fizemos vários cenários aqui, e isso tem essa flexibilidade para poder as pessoas gravarem dentro de um formato mais leve, uma coisa mais formal. E estou muito feliz de estar com essa parceria aqui, tem dado grandes resultados. Legal. E eu gostaria de conhecer a trajetória de vocês. Vocês são do Tocantins? Vocês são da onde? Então, começando agora, vamos fazer o processo inverso com o Everson. Everson, você é da onde? Você é natural de que cidade, né?
vejo que você é um jovem, né? Um jovem já maduro, de qual a sua idade, né? E você está empreendendo nesse setor, mas a sua trajetória até chegar aqui, se você puder falar um pouquinho sobre ela. Juliano, hoje sou um jovem com 45 anos de idade, né? E a minha trajetória veio de Goiás. Eu nasci em Goiás, Goiás mesmo. Uma cidade conhecida como Goiás Velha, a cidade de Goiás. Hoje é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, né? Foi a primeira capital do estado de Goiás. E fui para Goiânia jovem, fui para Goiânia adolescente, na verdade, né? E vim para Palmas já jovem. Mas a minha trajetória foi de criança do interior, que fazia de tudo, né? Uma criança que desde os 11 anos já trabalhava. Aquela história de empreender, né? Vender laranjinha, vender picolé, plantar mandioca no interior, vender para quem fazia farinha, de ir para o grande centro. Trabalhei de office boy em Goiânia, tive loja de frios, tive locadora de videogames. Aí viemos para Palmas. Aqui nós montamos a livraria. Quem é mais antigo que lembra da Autêntica Livraria. Sim, sim. Autêntica Livraria, ficamos por muito tempo. Depois eu empreendi em alguns negócios e nesse meio tempo eu desenvolvi um trabalho também, fui gestor de telefonia, tanto na TIM quanto na Vivo. Passei por 4 anos como gestor lá. Depois voltei para o empreendedorismo na parte de eventos, né? Fiquei muitos anos com eventos, né? Ficar mega eventos, mega joias, mega imóveis também, processo de imobiliário, que no caso eu atuo até hoje no ramo imobiliário. E agora esse empreendimento novo com o Alex, né? Certo. Nesse meio tempo, nesse formato, eu tive uma quebra financeira muito grande, que até conto no livro também, que mais o Juliano estava conversando aqui, não sei se você pode falar, Juliano, pode dar um spoiler? Pode falar, sim, de primeira mão. É de primeira mão, gente. O Juliano também tá lançando o livro dele, vai lançar na feira lá em Brasília, né, Juliano? BH. Nossa, que legal, velho, que sensacional. Parabéns publicamente agora. Obrigado. Bastidores. E também escrevi meu livro, que ainda não lancei, tá, Juliano? Mas espero ter uma oportunidade de estar lançando em breve. E também que eu falo sobre isso, essa história de empreender, né, de sair de um jovem que saiu de Goiás, teve um crescimento, construiu algo que realmente na minha cabeça era inimaginável, onde eu tinha chegado, mas ao mesmo tempo conseguiu perder tudo. E por quê? Isso eu venho descobrindo na trajetória, com ensinamentos, com mentorias, com muito treinamento, com muito conhecimento, mas sem desistir, né? Porque a vida é uma trajetória. E eu conto isso também no livro, e hoje posso contar e posso ajudar não só pessoas a saírem de um processo desse, como também ajudar a não cair. Porque existem faíscas, existem maneiras que as pessoas percebem. Sinais claros, evidentes, só que quem está, às vezes ela não percebe, mas quem está de fora percebe, principalmente quem já passou por ele, né? E é interessante o seguinte, eu sempre aprendi que a gente não consegue levar uma pessoa onde a gente não foi. E a gente também não consegue tirar uma pessoa de um buraco, muitas vezes, se a gente ainda não passou por lá. Então, a experiência, ela tem sempre um objetivo. Sim. E está sempre centrado em ajudar pessoas. Sim. Né? E quando você está escrevendo um livro desse, com certeza contando a sua história, um dos objetivos é que você possa ajudar pessoas. Depois eu quero também explorar um pouco mais, você não falou sobre... Você falou só do empresário, mas é palestrante. Tem outras coisas mais que a gente vai explorar daqui a pouco. Beleza. Tá bom? E, Alex é da onde? De onde que é? Você é do Tocantins? Não, eu sou nascido em Brasília, né? E muito, muito novo fui para Porto Velho, Rondônia. Lá no norte. Lá no norte. Meus pais sempre teve essa visão empreendedora e quando ele ficou sabendo que estava tendo ouro, explodiu ouro lá em Porto Velho, ele foi para lá. E chegamos em Porto Velho, ele foi trabalhar vendendo balinha, ele sempre teve essa pegada empreendedora, montou logo um barzinho para minha mãe ficar comigo, com minha irmã, e ali naquele barzinho, eu muito novo, eu precisava brincar, só que estava muito desafiador, então a missão era trabalhar para poder fazer o seu dinheirinho. Então ali com seus, 7, 8 anos de idade, eu estava ali na missão de engraxar sapato dos clientes do bar do meu pai.
para poder ter o dinheiro para comprar, lá a gente chama de peteca, que é a bolinha de gude, Sim, joguei bastante. entendeu? Joguei bastante. E aí eu me engraxava o sapato para comprar a bolinha de gude e ter a ficha para jogar fliperama. Então, assim, foi minha primeira empresa, Sim, esse é o primeiro empreendimento meu aí. primeiro empreendimento. Uma caixinha com as graxinhas de sapato para poder fazer o sambinha nos sapatos do cliente. Mas eu sou muito feliz pela família que eu tenho, porque sempre foi, meu pai sempre me motivou a realmente buscar e ir atrás dos meus objetivos, sabe? Eu sei que hoje eu entendo que ele estava ali por trás, acompanhando, mas quando a gente veio para o Tocantins, eu já tinha ali seus 12 anos, talvez, a gente veio através do ramo alimentício, através da padaria. Hum. E nesse momento eu também ajudava. Então ali Onde ficava? a padaria ficava aqui, não tem a Ceturb. Sim, Então atrás, no fundo da Ceturb, tinha a panificadora Palmas. certo. E até quando a gente chegou aqui, a gente fez o arco como se parecesse aqui o palácio, né? O pessoal logo associava que era alguma coisa do governo. Mas não era, era iniciativa própria mesmo, né? Privada. E ali era eu quem fazia o pão com meu pai e ficava na frente para poder eu ir para o esporte. Eu sempre gostei de esporte, né? Então, as minhas atividades ali esportivas eu sempre me destaquei. Porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada com o que eu me proponho a fazer. E aí isso eu fui trazendo para os negócios, né? Logo, eu passei na faculdade e mesmo meu pai tendo panificadora, tendo outros negócios, eu me coloquei como bolsista para poder pagar a minha faculdade e dar valor, né, aquilo que eu acreditava, né? E ali, na faculdade, eu tive o filho de montar uma locadora de DVD. E aí a gente montou a primeira locadora de DVD, que depois migrou para uma lan house. E na Lan House eu fiquei muito tempo na Lan House, né? Muitas pessoas no Tocantins sabem que foi uma das primeiras do Tocantins, chamava Cyber Café Neves. E onde ficava aqui? Também. Era porque o meu pai nesse altos e baixos também teve seus problemas financeiros, Sim, sim. né? Acabou que o prédio onde era panificador ele alugou e eu acabei pegando uma dessas salas para montar, tirar a locadora onde eu alugava. Falei, pai, não faz sentido eu alugar o prédio de uma outra pessoa, sendo que você tem sala aqui, me Sim. faz mais barato que eu trago para cá. E assim a gente fez. E acabou que eu fiquei 10 anos na Lan House, tive um incidente na Lan House, que um dos computadores pegou fogo, nessa época eu estava com 40 computadores, e desde então eu trazia tecnologia para os meus negócios. E foi aí que na Lan House foi que eu experimentei o segmento de eventos. Eu gostava muito das conexões audiovisuais. Então eu peguei um dos computadores com conhecimento de informática, montei um servidor e ali era onde essa perícia da faculdade me fez me destacar. Porque enquanto todo mundo, na época da internet de escada, todo mundo precisava de uma internet boa para poder fazer os jogos online, eu fiz um servidor local e ali o tráfego era de rede local, então era muito rápido, né? E quando precisava de uma atualização, eu montei dentro da tecnologia, chamava o servidor proxy, onde ele baixava essa atualização para o proxy, só uma pessoa fez o download desse arquivo e o restante das 40 máquinas trafegava internamente. Legal. A sensação, amigo, era de banda larga na época da internet de escada, sabe? E é isso a gente conseguiu ser modelo na Lan Se House. destacar naquela época com a tecnologia que tinha. Né? Isso depois, com essa oportunidade de fazer as conexões audiovisuais, foi que uma pessoa do governo, através do seu filho que frequentava a Lan House, me provocou a fazer um evento de tecnologia e aquilo foi, cara, não tem como, aqui está lotado. Não, mas e aí ela me influenciou, eu tirei parcialmente os computadores da Lan House para fazer esse evento e eu falei, caraca, foram 3 dias de evento, eu tive uma entrada financeira de praticamente 30 dias da Lan House. E isso me botou para pensar,
né? Falei, cara, eu posso ter um pouco de computador para aluguel. E fui provocando o mercado nessa situação e a gente foi aí tendo o nosso espaço, né? Então, já se vai aí, como eu falo no começo do podcast, 20 anos de experiência, trazendo tecnologia, que é o Sempre, que sempre buscando uma tecnologia, e aqui também não é diferente também, agora com uma tecnologia de 2024, com uma coisa atualizada, mas naquela época era a tecnologia que tinha, que tinha, você buscava sempre trazer o melhor para a tua Agora, empresa. uma das coisas que é importante, Juliano, a gente tem essa pegada empreendedora, é uma paixão, é o que move a gente. Tem desafios, né? E realmente a gente passa pelos nossos vales, né? Talvez em algum momento eu falo um pouco do vale que eu vivi, que realmente foi um Sim. vale, mas no vale, que é, eu costumo dizer, onde a gente teve um prejuízo, né? E a gente fica descrente, a gente percebe do amor de Deus. Porque não faz sentido algumas coisas de, por exemplo, lá em 2018 ou 2017, quando eu comprei o primeiro painel de LED, P10, esse que nós temos aqui no estúdio é um P3. Na época do P10, eu tinha só data shows. Eu cheguei a pagar 10 mil reais num data show, que hoje é 2, 3 mil, né? Só que cada placa de P10 era 50 mil reais. Eu falei, pai amado, como é possível eu ter painel de LED, sendo que só estou com data show e era algo que era realmente impossível ter. Aí Deus vai, coloca a mão e faz as coisas acontecer. Então, assim, tem muitas das coisas que hoje eu sou extremamente grato por perceber a presença de Deus na minha vida. Por ser, realmente, eu sou grato mesmo por perceber que Deus anda comigo. Às vezes, é muito óbvio para muitas pessoas falar, não, pô, também creio em Deus. Cara, mas, assim, presença real, de você ter uma conexão, de você ver essa unção. A mão dele, né? Porque realmente a vida do empreendedor é uma vida de fé. Você tá falando aí de plantar mandioca, que plantou mandioca lá. Na verdade, eu planto até hoje. Vê que eu ainda tô lá atrás, né? Eu planto mandioca e também faço farinha. Tá? Vamos lá na roça, tá? E é interessante, porque eu também tenho uma vertente. E aqui olhando, dois administradores são dois guerreiros, como eu também. Por quê? Porque na nossa época, a administração, você fazia administração para ser funcionário, não para ser empresário. Né? Toda a formação de administração é para te conduzir a ser empregado de uma empresa. Tá? Hoje se fala de empreendedorismo, de negócio, não, mas antes não tinha essa pegada. E a gente que tem essa veia empreendedora, a gente acaba indo, né? Eu acabei indo pela área corporativa. Antes da área corporativa, eu tive também aí na parte de eventos, mas como promotor de evento. Não sei se você lembra, eu andava com um chapéuzão na cabeça na faculdade. E, na verdade, eu fiz duas festas chamadas Curral Country. Uma festa que a gente colocou muita gente daqui de Palmas, Paraíso, uma festa dentro do curral da fazenda. E aí era no embarcador de gado que as pessoas entravam com telão, todo mecânico, queima de fogos, algo assim diferenciado nesse sentido. E foi ali que comecei a atiçar também a minha via empreendedora. Passei também por os vales, quebrei também a empresa, tive essa experiência que não é boa. Depois com o tempo, a gente vai entendendo os aprendizados, mas no momento a gente não consegue entender, né, meu amigo? Né? No momento você comentou aí, né? Eu queria puxar um pouco então desse ponto. Quando a sua empresa passou por dificuldade, quebrou, qual foram as principais dificuldades que você enfrentou do ponto de vista psicológico, emocional e até mesmo espiritual, porque é um conjunto, né, de coisas que acontecem quando o nosso sonho desaba. Juliano, eu nunca quebrei uma empresa. Quem quebrou realmente foi o Everson. Por quê? O que acontece? Minhas empresas sempre andaram bem. Tá? O que aconteceu foi que o Everson fez negócios errados com pessoas erradas. Né? A minha história, eu falo assim, um pouco engraçada, como você disse, depois que passa, né, Juliano, que a gente aprende, vê os aprendizados, ela se torna um algo para você olhar e aprender e ensinar também, que é um dos motivos que eu escrevi o livro. Só que, o que aconteceu? Eu tinha um objetivo de chegar a 40 anos e aposentar.
como eu vim de uma história muito de trabalhar desde menino, e a cultura era tipo, cara, a mentalidade que vinha do interior e que veio, e eu tava com essa crença ainda nessa época, que era o seguinte, cara, construir algo para não ter que trabalhar mais. A mentalidade realmente era essa. Cara, eu vou conseguir chegar num Até ponto, os 40. eu vou chegar num Né? ponto Que que eu não tinha, preciso, que tinha eu não essa... preciso trabalhar mais. Sabe aquela mentalidade Uhum, escassa mesmo? sim. De não pensar no próximo, não pensar quantas pessoas poderiam ajudar, quantos empregos poderia fornecer, beleza. E o projeto estava em andamento, estava indo realmente bom. Só que eu estava fazendo negócios de muita confiança com muita gente, com documentos que não eram seguros, era só em procuração, era só contratos, fazia troca de negócio, fazia permuta. E com isso foram-se fazendas, foram-se apartamentos, foram-se terrenos, foram-se casas. E quando eu me dei conta, esses negócios tinham sido transferidos para outras pessoas. E quando eu percebi, quando eu fui acudir, e aí é que entra um ponto muito crucial para quem está nesse fato, nesse ponto. Quando eu entendi que o processo estava grave, eu não busquei ajuda. Eu tentei resolver por mim mesmo. Esse é um dos pontos mais delicados que tem. Por quê? Você olha assim e fala assim, caramba, e agora? Vergonha? Você não quer contar para ninguém, você quer tentar resolver da sua forma, porque você, primeiramente, vou contar para minha esposa, Deus me livre, para os meus pais, para meus amigos, quem me conhece, cara, de onde eu vim, as pessoas vão falar o quê, vão pensar o quê de mim, e aí você começa a procurar soluções que são as piores. A saída é as piores, porque você não tem a visão de quem está de fora, ou de quem já passou pelo problema. Uhum. Quando eu decidi buscar ajuda, eu já tinha atrapalhado mais ainda o processo. Que aí é quando você se submete à vergonha, à frustração, né? Quebra o orgulho, quebra a arrogância, a prepotência, se coloca na posição de quem errou e pode errar, ou seja, quem não pode errar, Juliano? Sim, Não é verdade. verdade? Então, quando você se coloca na posição de aprendiz e na condição de que você quer resolver, o jogo muda. Aí a história muda. Porque aí eu fui atrás de quem já tinha passado. Quem poderia botar um mapa e falar assim, Everson, o caminho por aqui é mais curto. O caminho por aqui é mais fácil. O caminho nessa direção aqui vai ser diferente. E quando eu comecei a olhar nessa história, aí mudou minha realidade. Aí eu comecei a trabalhar e foi quando eu entrei num outro processo. Esse processo de mentalidade, treinamentos, de mentores, de consultoria, que era algo que eu nunca tive, né? É igual você disse, na nossa faculdade nós éramos treinados para ser funcionários. Eu tinha uma cabeça empreendedora desde criança, sempre fui fazedor, fazia muita coisa, fiz muitas coisas de pequeno, mas não tinha métodos, não tinha ferramentas. Era tudo no achismo, né? A gente fazia tudo, cara, vamos montar um negócio, será que dá certo? Dá, bora mandar bala nesse negócio aqui e vamos, Toca o barco. vamos Fazer tocar o uma barco. pontinha no papel ali, rapaz, vai dar bom demais. Se eu fizer tanto, se eu fizer tanto, se eu vender tanto, dá lucro de tanto. É isso aí. Pronto, Né? chama. Chama. Não tinha nenhum mercado de mercadoria para entender quanto é que poderia vender. Sei. Ia fazendo, chama o bet, sacava o pau. E aí, nesse processo, acontece isso. Então, sobre a questão, respondendo sobre a parte emocional, foi a pior de todas. Porque se o meu emocional estivesse forte, a primeira coisa que eu tinha feito, quando eu descobri, eu não teria piorado a situação. Eu teria buscado ajuda imediatamente. Porque se o meu emocional está forte, eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar. Eu quero resolver o problema. Então eu tive que resolver o meu problema emocional para que eu me habilitasse e pudesse controlar e pedir ajuda. O meu problema espiritual, eu achava que ele era bom, mas eu vi que eu não estava tão próximo de Deus quanto eu achava que eu deveria estar. E o meu processo profissional, que eu tinha o quê? Buscar ajuda, porque eu tinha que entender a minha realidade e aonde seguir o caminho. Então, tem muitas coisas que a gente alinha. E quem passa por isso, uma das coisas que eu mais percebo, Juliano, o problema maior é o emocional. O problema maior é o emocional. Porque se o emocional tá bom, a pessoa consegue identificar melhor. E olha que eu achava que eu era extremamente equilibrado emocionalmente. E eu fui perceber que eu tinha muitas coisas a ser construídas. Não que eu era um cara descontrolado emocionalmente, porque eu fui um cara muito tranquilo, muito passivo, muito até organizado, entre aspas. Mas eu digo pelo controle dos pilares que a gente entende hoje. Né? Controlar toda a essência nossa. Porque o meu emocional, ele estava direcionado a uma crença que eu não poderia ter. Que era a crença de parar. Que era a crença de me estacionar.
E essa crença que eu acredito hoje que ela me levou a passar por essa dificuldade. E você passou por situações também, talvez não parecidas, mas como você colocou vales, eu entendo que foi momentos de dificuldades, momento que também você superou e que com certeza, né, Alex, também trouxe vários ensinamentos, né? Um dos fatores que eu queria destacar, você colocou muito bem todos os pontos, e eu acho que eu vou colocar assim, comigo, o que eu precisei trabalhar muito, chama-se ego. E o ego muitas vezes me levava, justamente porque é o ego que muitas vezes faz a gente ficar com vergonha, sabe? Sim. Porque a gente tá ali e a gente não quer passar para o outro que a gente tem algumas fragilidades, algumas dificuldades. E você basear sua vida na comparação com o outro, ou sempre buscando, desde de ter uma vida que muitas vezes aquela situação não te permite naquele momento. No meu caso, isso acabou trazendo o quê? É uma sequência de erros que aí você, quando está no fundo do poço, as estruturas são quebradas, como você falou, né? Quando você está no fundo do poço, as estruturas todas quebram, a casca, aí é onde você começa a fazer os ajustes e colocar. Mas eu queria ouvir de você, Alex. Na sua experiência, o que foi que te marcou e quais foram os principais ensinamentos que você pode aí passar para um empreendedor que passou também por momentos de dificuldades? Hoje eu posso afirmar que a mentalidade ela precisa ser trabalhada no ser humano. Porque eu tenho muito orgulho do que eu vivi até certo ponto e percebi que ali existia um Alex antes e depois. Hoje, aqui na empresa, a gente tem uma cultura de todas as terças-feiras nós tirarmos um momento para conversar com Deus, para reunir a equipe, para nós termos o nosso café da manhã e nós tentarmos realmente buscar uma unidade. Só um minutinho aqui. Vocês começaram a colocar Deus na equação. Sim. Desde sempre, isso não é Mas hoje. você potencializou o processo. Porque como eu tô, assim, como o Emerson falou, eu tô colocando isso com experiências minhas também, para ver se conecta, se são similares. A gente sempre acha que a gente está próximo de Deus. E a gente, só quando tá lá no fundo que a gente consegue. A gente estava próximo, mas não deveria, não está tão próximo como deveria. E eu acho que essa linha que você começou a traçar, colocar como cultura. O que é o ponto? Né? Sim. No nosso processo interno, a gente tenta realmente fazer com que a nossa empresa ela tenha, primeiro, uma conexão espiritual que Deus possa nos conduzir. Né? A nível de empresa, a gente, graças a Deus, recebe uma visita, uma proposta, o tempo inteiro. E eu conversei com ela e você diz, rapaz, se for de Deus, a escala está numa dimensão que a gente não entende. Mas vamos deixar Deus agir. Né? E eu falei com os meninos hoje, eu falei, olha, existia um Alexander com muita hard skill, técnico, cara do chão de fábrica, o parceiro nem gosta muito dessa expressão, mas eu era quem carregava junto com a turma. Mais operacional. Eu ainda sou operacional, né? Até é a nossa diferença, Sim. né? A nível técnico, né? Eu sou a pessoa realmente que entende da tecnologia, né? Com muita alegria. Uhum. Mas eu não a parte do desenvolvimento intelectual era pouca, porque eu gostava mesmo de fazer o som ligar, o painel ligar, e um dos primeiros eventos que nós fizemos juntos, o parceiro chegou, eu estava no fundo do palco sentado, ele, parceiro, o que foi? Nada, mestre. Missão está entregue, eu estou em paz. E aí veio aquele velho Alex, eu nunca lembro dessa cena, porque ele chegou todo preocupado, feliz, vibrando com o resultado. E eu estava ali nos bastidores, entreguei, consegui entregar. Mas o meu maior pico mesmo, onde eu consegui enxergar o meu CNPJ
muito grande, Uhum. foi onde eu experimentei o meu maior vale. É como o efeito de onda, que vai lá e quebra e volta. Por quê? Porque naquele momento eu tinha uma empresa onde estava muito bem posicionada, até o meu sobrenome hoje ainda é o nome da antiga empresa, né? As pessoas me chamam com o sobrenome, só que eu estava ditando regras que não eram minhas. E ali eu percebi que essa conexão com Deus ficou distante, sabe? E ali é onde ele me fez, que hoje eu enxergo, experimentar esse vale para conseguir entender as dimensões de uma forma muito mais humana, entendendo o profissional que eu sou, né? Então, o meu vale hoje ele serviu para, porque hoje eu até falei com você no começo do podcast aqui nos bastidores, falei assim, cara, existe só uma certeza, não existe aposta, porque eu entendi o caminho que nós estamos traçando. Pode ser muito rápido ou não, mas essa direção ela está muito bem clara. E essa união de propósito fez essa conexão acontecer. E pegando o gancho, então. Depois, se você não concluiu ainda, mas pegando o gancho assim que ele concluir, gostaria que você falasse um pouco sobre como vocês se conheceram e como essa sociedade iniciou. Então, aí foi na hora que eu estava nesse vale, ele também, acredito eu, estava vivendo o vale dele, cada um nas suas dimensões, né? Mas Deus, ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Sim. E ele viu que tinham dois filhos ali que poderiam, que vai, na verdade, propor um fruto muito, muito, de verdade, eu não consigo mensurar. Porque tem coisas que aconteceu na minha vida e na vida dele que, se não for a unção de Deus, não tem explicação. Sabe? Chegou um fato tão interessante que existia no começo da sociedade, que estava iniciando tudo, existia uma fatura para ser paga. Não tinha entrada. Sim. E aí, sabe quando Deus manda exatamente aquele valor, né, parceiro? A gente fala assim, cara, se não é Deus agindo, sabe? Aí tem hora que a gente fala assim, cara, a gente é muito teimoso, né? Porque as evidências estão aí, tá claras, e a gente ainda fica, será, será, será? Então, tem alguns momentos que a gente até sendo prudente, né? Igual aqui, esse momento do podcast. Cara, isso aqui, de verdade, a gente acredita que é algo que Deus colocou nos nossos corações para que as pessoas consigam levar a sua mensagem, usando da nossa tecnologia, usando do conhecimento que o parceiro tem, sabe? Então, neste momento em que a gente estava ali, a gente já se conhece há quanto tempo, assim? Uns 15 anos, talvez? 10? Acho que uns 20 assim. Não é? Então você já tinha 30, 35. Fazendo as A contas. gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então, só um pouquinho mais. Sacanagem essa conta aí, mano. Então, a gente já se conhecia. Mas, e aí, beleza? Beleza, ia parceiro, bacana. Ele ia nos eventos, eu ia nos eventos dele, ele ia no meu. Mas era uma amizade fria, vamos botar assim. Né? Então, Conhecia, né? Não tinha nível de amizade. Né? tinha amizade. Esse lance aí do. Então, te cortando, não, jamais. Porque assim, tá respondendo a sua pergunta sobre como começou a sociedade, mas antes disso, fechando essa parte onde que entra Deus, é porque uma coisa que eu entendi no meio do processo, Juliano, é assim, que a gente falar com Deus é fácil. O difícil é nós tirarmos tempo para ouvir Ele. Né? Então, quando você chega nesse ponto que consegue ouvir Ele, o jogo muda. Porque a gente vai, né? Estou falando a gente, não vou colocar aí o Everson. Né? Uhum. Sentava, ajoelhava, ou a forma que fosse. Orava, Senhor, não sei o quê, obrigado por isso, eu te peço isso. Então tá bom, dorme com Deus. Puf. No outro dia, Senhor, que hoje seja um dia bom e tá, vamos embora. Cara, e qual que era o tempo que eu tirava para falar assim, Senhor, eu tô fazendo isso, meu projeto é esse.
a minha intenção é essa, fala comigo. E parar para ouvir ele. Quando eu entendi isso, porque ele fala, ou ele fala no seu coração, ou ele fala na sua intenção, ou ele fala com o seu sentimento, seu coração fecha, alguém conversa com você, ele te dá os sinais, né? E a nossa sociedade entra nesse ponto, porque eu conheço o Alex, foi tão interessante que tinha acontecido um fato comigo, e aí sobrou os equipamentos para mim, que foi inclusive uma câmera dessas aqui, e uma maquininha de corte. Como que chama ela? Tem. Tá. Tem a mesa de corte. Uma mesa de corte. Beleza. E esse negócio ficou comigo num negócio que eu tinha feito. Só que eu não mexia com isso. Estava longe disso. E pouco tempo antes disso, eu e o Alex começamos a nos conectar. Por algum motivo, a gente estava se conectando, algum evento, a gente começou a participar de alguns negócios, e o Alex transbordando, né? E o Alex colocando o serviço dele à disposição, em coisas de crescimento pessoal, inclusive onde tinha Deus envolvido, que era para crescimento espiritual também. Nesse processo, a gente começou a conversar mais, trocar mais algumas ideias, e beleza. Quando esse negócio... Só cortando, parceiro, eu vi as dificuldades, né? Porque eu estava lá transbordando, mas, com muito amor, mas com muita dificuldade. E ele estava lá no canto, então ele está pegando o gancho, porque é mais ou menos assim que Deus vai falando, sabe? Falei, cara, eu estava lá, entregue. Cara, faz sentido, as pessoas precisam experimentar isso. Ele estava lá, também, entregue, mas vendo a dificuldade de um companheiro, sabe? Aí, continua aí, parceiro. E esse negócio caiu na minha mão, né? Falei, cara, eu vou vender esse negócio. A lógica do negócio. Vou anunciar para vender. São equipamentos caros, né? É uma câmera profissional e uma mesa de corte profissional. Sim. Enfim, equipamentos caros. Falei, vou anunciar para vender. E beleza. Aí no outro dia, cara, meu coração falou assim, é para dar esse negócio pro Alex. Cara, eu lembro exatamente como se fosse hoje. Tá dentro do meu escritório lá em casa. Falei assim, é loucura isso. Porque comigo mesmo, né? Dá esse negócio pro Alex. Rapaz, eu lembro que eu relutava comigo. Falei assim, rapaz, não faz sentido dar esse negócio pro Alex. Não tem por que eu dar esse negócio pro Alex. Então, se tô abrindo meu coração, de fato. Eu, Everson, de coração, eu não queria dar, porque era um equipamento caro e eu precisava vender o equipamento que, ou seja, para mim ainda fazia sentido aquele valor financeiro, obviamente. Rapaz, foi segredo que ficou 3 dias esse negócio na minha cabeça. 3 dias esse negócio na minha cabeça, martelando. E eu tentava desviar esse tempo da minha cabeça, mas não anunciava e não consegui tirar o tempo do meu coração da Alex. Foi um dia de sábado, eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei para Alex, tá onde, Alex? Pai, tô chegando aqui no... Toca do Som. Toca do Som. Comprando um Onde negócio. que é a Toca do Som? Toca do Som fica atrás tem o JK. É numa vielinha assim, né? Isso. E aí eu falei, tô indo aí. Aí ele falou, beleza. Eu pensei, fico, meu Deus do céu, eu só quero vender alguma coisa, um pouco de dinheiro. Aí vem aí, você, qualquer coisa você parcela pra mim. Cheguei lá, eu lembro que eu fui mostrar o equipamento pra ele, né? E a mesa, ele olhou pra mesa e falou assim, nossa, parceiro, eu tô precisando demais, que vai resolver meu problema pra transmissão do kart que eu vou fazer esse final de semana, e não sei o que, ele olhou pro negócio. Mas que alegria esse medo, né? Tô precisando, bicho, me interessa demais. Agora é o seguinte, tem que saber como que eu vou te pagar. Aí meu coração fez assim, eita, rapaz, então tu vende. Olha aí, Foi sinal. rapidão. Não, e na hora que eu olhei pra Ater, eu falei, pai amado. Na época valia, que hoje ainda é alguma coisa, uns 10 mil reais, talvez. Não sei. Mas, cara, Resolveria o seu problema naquele tu é momento. né? doido. Até hoje resolve, né? E aí, eu falei, opa, então vou vender. Aí o coração fez, não é pra vender, rapaz. Falei, pra você dar pra ele. Falei, você já fica brigando com a voz, porque você não quer, cara. Mas eu falei que eu sempre ia ser obediente ao que Deus me mandasse fazer. Eu falei assim, não, Alex, não tem condição não. Eu vim aqui para ver se te interessa, o equipamento te serve. Não serve demais da conta, o que eu quero é te dar. Aí ele falou assim, não, moço, tu vai fazer um homem dessa idade chorar. Eu lembro como se fosse hoje. Falei. Beleza, mas foi algo que eu fiz e mandado, né? E eu fiz, só que engraçado que a hora que eu saí de lá, meu coração tava totalmente livre. Tipo, não tive mais nem, depois daquele momento, eu não tive nenhum, aí não existiu mais aquela posto de Arrependimento. não existiu. Deu paz. Foi muito louco, muito louco. E assim, depois eu fiquei analisando aquilo e falei, cara,
que loucura. Saí de lá totalmente em paz. Eu saí de lá como se eu tivesse, sabe, paz, literalmente. Pronto, aconteceu isso. Passou-se uns meses, a gente continuou falando, mas assim, tranquilo, sem, não teve vínculo nenhum, na moral. E aí surgiu uma oportunidade, né, que era pra gente fazer esse negócio, uma oportunidade de crescimento do negócio que o Alex já entendia. Aí foi quando ele, obviamente, lembrou de mim, né? Então, ou seja, quando ele lembrou pra gente compor a sociedade, com certeza foi pela semente Que que você eu plantou. coloquei por obediência. Por obediência, não porque você quis, mas Deus fazer. Joga lá. Joga lá. Porque esse vai ser o ponto de conexão. Exatamente. Então começou isso Ele daí. já estava ali trabalhando. Ele já estava A trabalhando. gente não entende. Não entende. Até porque tinha negócios distintos. Né? A gente, como eu falei, a gente era conhecido. Existe um trecho na Bíblia que diz o seguinte: nem olhos ouviram, nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado para aqueles que E o nem amam. coração sentiu. E nem coração sentiu. E a gente realmente não entende, porque também diz o seguinte, que os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, e os caminhos dele também são diferentes. E a gente muitas vezes quer ir na nossa visão, no nosso entendimento. E um dos grandes pontos aí é que caminhar dentro de uma convicção e dentro de uma obediência, muitas vezes é você viver na incoerência. Vou explicar por quê. Porque muitas vezes o que ele tem que te dar não está coerente com o que você tem no momento. Muitas vezes a visão ela é tão maior do que aquilo que é a sua possibilidade no momento que você fica assim, é incoerente. E andar pela fé e não por vistas não é para qualquer um. Você entendeu? É você trabalhar esse entendimento de você desapegar e entender que existe uma lei, que é a lei da semeadura. E quando eu falo semeadura, eu estou falando não só do ponto de vista financeiro. Tudo que você semeia, você colhe. De alguma forma, você vai trazer isso de volta. Então, vocês já nasceram, quando eu falo, o relacionamento, essa conexão de vocês, do ponto de vista de amizade, do ponto de vista empresarial, ela era tímida, mas Deus precisava criar um ponto de conexão que fosse mais forte, porque a partir do momento que ele se desprendeu, deu algo para você, sem você esperar, isso mexeu com o seu coração. Com certeza. Correto? Sem dúvida. E mexeu com a fé dele. Porque Deus estava trabalhando com o Everson no sentido de cada vez mais sondar o coração dele para cada vez dar mais coisas para ele e para vocês. Quando eu falo ele, eu estou falando de vocês, para que o coração de vocês seja um coração de servo. E aí, eles precisam primeiro treinar nosso coração. E é isso que ele estava fazendo, eu acho. Ele estava treinando o seu coração para que você pudesse exercer. Porque ser obediente a Deus não é fácil, doutor. Você caminhar em desacordo com a ordem que está estabelecida aqui, não é fácil. E eu queria que falasse para vocês o seguinte: como a gente está falando de visão e também está entrando um pouco de fé, como é que é ter essa cultura que tem Deus no centro e moldar as suas ações, o seu planejamento estratégico, colocando ele na equação? Isso acaba conflitando com algumas coisas desse mundo? Isso não traz prejuízo para vocês? Isso não fecha as portas? Fique à vontade para responder qualquer um de vocês. No sentido, como você trouxe, vamos dizer assim, separar os mundos, fecha. Mas quando a gente entende que, como você bem citou os exemplos atrás aí e as palavras que Deus menciona, abre. Porque quando você tem a sua clareza, ela fica muito fácil. Então, naquele primeiro momento, dói quando você faz a conta. Quando você coloca no papel, no início as portas fecham. Porque muitos negócios deixam de ser feitos, né? E só que, ao mesmo tempo, a paz e a leveza que traz, né, como a gente está realmente direcionado naquilo, é o que mais o parceiro conversa. Existe um tempo do plantio. E para você tomar essa direção, por mais que aparentemente inicial é uma perca, a gente tem a certeza que
que o processo futuro é um ganho. Então, isso a gente chama de fé, né? E do outro lado também, a palavra diz que existem caminhos que parecem ser de vida, mas no fundo são de morte. Aparente ganho também pode ser perda. Sim. E aí quando você fala viver por fé, é viver debaixo de uma certeza que independente das circunstâncias, você caminha e aí Deus abre as portas. É uma frase que eu gosto que fala assim, se atalho fosse caminho, não tinha esse nome, né? Então, a gente tem que seguir o caminho, nunca atalho. A gente segue um caminho. Então, o caminho só existe um, né? Então, você só segue por ele. Não Por tem... isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse papo tá muito bom, viu? Tá muito bom porque dentro desse conceito, dentro dos princípios, porque a gente só entende a importância dessa conexão com Deus quando a gente passa por momentos de dificuldade. E como vocês bem colocaram, cada um de vocês, cada um tem a sua história, e passar por momentos de dificuldade, você passa por uma peneira, porque, na verdade, são poucas as pessoas que vão ali para te estender a mão. Na verdade, muitas pessoas que estão do seu lado vão te ajudar a entrar mais de baixo. Vão pisar na sua garganta e vão verificar o que vocês podem oferecer mesmo caindo, mesmo caído, né? E é assim que funciona. Quem já passou por isso sabe. Quem já fechou uma empresa e precisa vender o mobiliário de uma empresa ou qualquer coisa, sabe que as pessoas não vão ter dó sua porque você fechou. Muito pelo contrário, vai querer comprar por mais barato possível. É assim ou não é? Sim. E isso você começa a entender a dinâmica desse mundo que não é baseado em estender a mão, não é baseado em servir, não é baseado em doar, não é baseado em semear, muito pelo contrário, é baseado em você extrair o máximo que você pode para si. E essa cultura, como vocês disseminam essa cultura que está implementada no coração de vocês por Deus? Como vocês procuram disseminar isso na vida cotidiana de vocês e na empresa? Porque está nítido aqui que vocês têm um entendimento da importância de Deus na equação, dele estar junto, desse relacionamento. É claro que isso é uma caminhada, cada dia a gente vai buscando mais, a gente tem as nossas dificuldades, cada um tem as suas, mas como vocês trabalham isso? Então, Juliano, como eu falei lá atrás, eu era um Alex de muita hard skill, né? Quando eu comecei a me desenvolver através de treinamentos, mentorias, eu entendi que, cara, o que eu trago comigo, a minha arte, é servir através da tecnologia. E ao perceber que esse momento pandêmico, esse momento onde que muitas pessoas experimentaram o digital, eu falei, cara, tecnologia é algo que eu domino com muita tranquilidade. Eu percebi que eu poderia estar entregando um pouco do que eu sei para as pessoas. Foi quando o Everson me viu, em alguns momentos, cara, vamos transmitir isso. Vamos colocar isso aqui na internet. Fui usando dessa minha parte de hard skill para promover algumas conexões. E aí eu percebi que existiam pessoas que tinham bons projetos, mas estavam com uma tremenda dor exatamente onde é a minha melhor qualidade, que é a tecnologia. Então, eu consegui entender que se você tem um conhecimento, vem, né, e essa que é a nossa proposta hoje empresarialmente, vem com o seu conhecimento, que nós conseguimos colocar o seu conhecimento de uma forma que você consiga entregar ele mundo afora, através da internet. Então, essa habilidade tecnológica é onde hoje eu consegui enxergar de verdade que é onde eu consigo ajudar mais. Por isso que nós construímos aqui na empresa um ambiente, um estúdio, onde a pessoa passa por um caminho, né, de construção de posicionamento. Então... Isso tem a ver com entender o seu propósito? Esse é o meu propósito. Então o que você... Se eu estou captando o que você está dizendo, você teve um período onde você se encontrou e dentro da sua trajetória, no período da pandemia, isso
ficou mais nítido para você, onde ficou mais claro o seu propósito, e dentro daquele seu propósito, ao você ter clareza disso, você entendeu que você poderia utilizar isso para que outras pessoas também pudessem ter a mesma clareza. Exatamente. O que acontece? Assim como o Everson, eu também tinha essa pretensão de parar aos 50. Ele aos 40, eu aos 50. Eu falei, cara, até aos 50 dá para me entregar, botar muita energia e depois tirar o pé do acelerador. E hoje a mentalidade é outra. Parar para quê? Se você pode ajudar, eu não tenho intenção de parar. Não tenho. Se Deus me permite estar aqui, estar com 90 anos produzindo e ajudando, essa é a minha missão. Porque é o meu amor. Né? Às vezes a gente sai daqui 11 horas da noite, eu fico em casa leve. Acordo 5 horas da manhã com amor, com alegria. Porque eu entendi o meu propósito. É interessante isso, porque é o seguinte, olha só, são duas pessoas diferentes. Você é um cara mais focado na tecnologia, você é um cara que está buscando coisas novas, você é um cara que está sempre assim, buscando fazer acontecer, te traz uma realização, você vê um evento e você vai assim, cara, eu construí isso aqui, olha lá, tá tudo funcionando. Só para ter uma ideia, hoje eu acompanho o que está acontecendo no mundo, né? Há ideias de LEDs transparente, holografia, entende? E eu já estou aqui, parceiro, não tem jeito. Isso aqui, nós precisamos, já está antenado. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Painel de LED com aqueles movimentos de, como é que chama? De motores, onde eles rotacionam na hora do evento e eles constroem outro cenário no abrir e fechar das luzes. Então ele apaga a luz, está no jeito, ele abre a luz, está de outro jeito, porque está ali motores trabalhando. E eu estou acompanhando isso. O painel de LED está aqui transparente e de repente a pessoa apaga a luz, ele sumiu. Então, a holografia já é uma realidade, né? Então, assim, são coisas que me movem. Eu fico... Você fala com paixão. Paixão. Agora, imagina, olha o Everson. O Everson, Deus já trouxe a trajetória dele passar por vários tipos de negócios diferentes. Você já focou mais. Porque ele precisa... o foco dele é a visão estratégica. O foco dele é ter uma visão mais do todo, é mais gestão, é uma visão onde teve que ser lapidado com vários tipos de negócio para poder trabalhar essa outra parte. Enquanto você está trabalhando o seu propósito também, mas sempre buscando o quê? A tecnologia sempre na veia. Aí, falando disso, e a parte dele, a parte mais de gestão, a gente fez uma pequena mudança aqui. Eu não queria estar do lado dele na hora que ele olhou para a fatura. Ele, parceiro, relaxa, confia. Não, eu confio, mas é sério isso aqui. Esse número não está errado, não? Não digitou errado? Eu falei, parceiro, acredita? Não, eu confio, enfim. É por isso, assim, essa união de propósito mesmo, é que realmente a habilidade que ele tem, eu não tenho. E sou grato mesmo por essa conexão. Porque realmente precisa ter uma pessoa que às vezes pise um pé um pouco, né? E eu até falo, cara, eu não quero me vender de sonhador, não, pelo amor de Deus. Só estou acompanhando e entenda que, fala com ele internamente, entenda que eu estou aqui apenas te apresentando o que já está aí no mundo, porque a gente tem alguns contatos fora que fazem essa importação, né, de tecnologia e tudo mais. Então, eu realmente sou grato demais por ele estar sofrendo ali. Agora ele estava me falando, cara, não faz sentido. Eu tenho que abater a nota, e pagar a nota, e fazer isso. E eu falei, cara, essa é a tua dor. Essa é a tua dor. E assim a máquina as engrenagens vão se acomodando e as coisas vão girando. Vai girando, né? Não tem jeito. Porque a gente que vive, a gente que tem essa inspiração vinda de Deus para se conectar nesse mundo que é diferente. Porque quando eu entendi que eu não sou um corpo que tem um espírito, sou o contrário, sou um espírito que habita no corpo, né?
Eu entendi que nós temos que ter realmente essa vivência na Terra. Não tem jeito. Eu não tenho outra forma, não tem outra maneira. Eu tô aqui e tenho que viver ela. Agora, tem maneira de viver melhor? Tem, né? Tem maneira de ser melhor? Tem. E quando você perguntou lá como que a gente usa, cara, é seguindo os mandamentos e os princípios que ele deixou, né? E quando perguntaram para ele qual o mandamento a seguir, né? E quando ele responde que amar a Deus sobre todas as coisas, irmão, como a si mesmo, que não existe outro maior, aí você entende que é você estar conectado a Deus e servindo as pessoas. Então, se você entende esse mecanismo, mas entende também que e nós estamos na Terra e ela tem limites, é onde tem a outra passagem, né? Seja manso como a pomba, sutil quanto a serpente. É a gente saber analisar, entender a frequência das pessoas e quando a gente estava conversando nos bastidores, né? Porque a casa é sua aqui, Juliano, porque você tem essa frequência. Porque a gente percebe em você essa pessoa também, que tem esse mesmo objetivo que nós, ajudar pessoas, levar uma mensagem, um ensinamento, um aprendizado, um crescimento, e que pessoas possam crescer. Porque quando você muda a mentalidade, nós aqui entendemos que nós felicitamos o sucesso dos outros. A gente se alegra quando as pessoas crescem. A gente quer que as pessoas cresçam. A gente torce pelo crescimento das pessoas. Então, quanto mais pessoas crescem, quanto mais pessoas próximas a gente está crescendo, mais a gente pode ser forte e ajudar mais pessoas ainda, né? A gente entende hoje que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é ferramenta, né? E se eu posso fazer mais dinheiro, posso ajudar mais pessoas. Eu posso gerar mais negócio. Eu posso gerar mais emprego, ajudar mais famílias e mais e mais e mais. Então, não é sobre dinheiro, é sobre ferramenta e sobre a maneira de transbordar da maneira certa. Sobre construir um legado, né? Construir um legado, se a gente for analisar, a nossa vida aqui é curta, né? E o que a gente vai levar, na verdade, né? E o que a gente não pode perder também, aí agora trazendo para o mundo dos negócios, como você falou, a gente precisa... na Bíblia diz o seguinte, diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Significa que muitas vezes eles têm mais disposição para poder enfrentar as dificuldades que muitas vezes os filhos da luz. Muitas vezes eles são mais espertos, eles têm mais força de vontade. E isso a gente tem que fazer a diferença, tá? Não sendo dessa forma e ter o olhar realmente do ambiente, de medir, e isso vem com o relacionamento com Deus. O próprio Espírito Santo vai nos dando esse discernimento. Posso fazer Sim. uma colocação aproveitando, que eu concordo totalmente e vou usar uma análise trazendo para o mundo dos negócios, isso aí que você falou. O que acontece? Você pode observar, que você não tem tanta razão, que a pessoa que é do mal, vamos falar assim, as pessoas mesmo que fazem o mal, as pessoas que são corruptas e assim por diante, né, elas realmente são mais incansáveis. Elas são mais determinadas. Elas são mais ágeis. Elas são mais cara de pau. E por que as pessoas do bem? Porque justamente Jesus já falou isso lá atrás. E é incrível. E aí quando você pega um exemplo, por exemplo, o diabo, ele tem chance de ir pro céu mais? Não tem. Ele tem chance de ser resgatado? Não tem. Ele tem chance de ser já salvo? Não tem. Já está condenado, transitado e julgado. Ele não tem mais volta. Não tem mais como ele recorrer a nada. E ele para. Ele desiste. Todo dia ele tá no seu pé, tá no pé do Alex, tá no meu pé, tá no seu pé, tá no pé de todo mundo. Mas o cara já tá um derrotado. Mas, beleza, ele entendeu assim, eu tô derrotado, beleza, não posso me salvar, mas eu vou levar outros com mais um que eu puder. Eu vou lascar pelo menos com mais um que eu puder. Então, essa é a ideia de quem é do mal. E por que nós que somos da luz, somos do bem, por que nós nos tornamos incansáveis também? Cara, eu vou trazer mais um. Eu vou salvar mais um. Eu vou resgatar pelo menos mais um. Entende? Quando a gente trabalha nessa energia, nessa vontade, aí foi quando eu entrei nessa questão, cara, de escrever livro, de virar palestrante, cara, porque eu vou te falar a verdade, não é o que eu queria. Eu já falei isso com o Alex várias vezes, cara, ou vontade de ficar quieto, cara, ou vontade de pescar, ou vontade de sei o quê. Chega final de semana que tem que estudar, final de semana tem que fazer treinamento, final de semana tem que fazer curso, final de semana tem não sei o quê, é de noite, é feriado, final de semana. Mas por quê? Porque eu me tornei um incansável do bem. Como o cabo é do mal, quer pegar mais um, eu fiz o contrário agora. Nós fizemos o contrário agora. Nós somos incansáveis do bem. Se nós puder salvar um, não vai salvar. Porque se eu salvo um, salvo uma família. Se salvo uma família, eu salvo outro. Salvo uma geração inteira.
E se você transforma uma mentalidade, você transforma uma geração. É isso aí, parabéns por essas palavras e por estar nessa direção. Porque o grande. Tem uma frase que eu não me recordo, talvez você até saiba, mas é que a humanidade sofre muito mais com o silêncio dos bons. Se os bons estão em silêncio, se não fala, se não faz, muitas vezes você está deixando de ajudar uma pessoa. Naturalmente, fica tranquilo. Você entendeu? Então, as coisas precisam ocorrer de uma forma que a gente possa cumprir realmente a nossa missão na Terra, que a gente possa ter esse discernimento e a vontade de fazer, porque não é fácil fazer. Como ele falou assim, muitas vezes a vontade é de fazer outra coisa. Mas quando é algo que você está... A verdade é o seguinte, é quando você sabe que você não está fazendo, não é para você e que faz parte de uma missão, as coisas ficam mais leves. Agora, quando é algo que não é desse jeito, quando você acha que é para você, as coisas começam a perder o sentido. Então, sintetizando o que você falou sobre a questão da Bíblia, que na verdade vocês são norteados pelo princípio, e tem 2 versículos que Jesus falou que são os 2 mandamentos são mais importantes, nada mais é do que uma síntese da Bíblia. Vocês são da época do telégrafo, né? Sim. Ou não? Não sei o que. Você que gosta de tecnologia. Antigamente, como é que as pessoas faziam? Elas mandavam um telégrafo para... Demorava quanto dia? Como é que E funcionava? era uma linha, né? Telegrama, Era só né? telegrama, era só uma linha, um código, só um. Preciso falar com você. Aí marcava quinta-feira às 18 horas no orelhão. Alguma coisa assim, era. Você pagava por Por linha, linha. quantidade de linha. Aí mandava lá, aí já saía na mesma hora, né? Porque já ia no telégrafo da cidade, mas tinha que mandar para uma cidade que tinha, né? Tipo, se a cidade tivesse, ele mandava. Se não tivesse, não tinha como. Aí, tipo assim, vou mandar aqui de Palmas para Goiânia. Aí chegava lá o telégrafo, o cara pegava o telégrafo e entregava aí era rápido, o processo era ágil. Rápido. Porque, na verdade, a Bíblia é Aí o telegrama já era mais lento, porque era o mesmo telégrafo, só que pelo correio. Aí demorava mais um pouquinho. Mas também era pouco escrito. Era pouco escrito. A diferença era que o telégrafo fazia essa conexão. Chegava lá no ponto e a pessoa já ia entregar, né? Era meio como se fosse o DOC e o TED na parte bancária. Né? O TED cai hoje, até 5 horas da tarde, né? O DOC no outro dia. E o telégrafo e o telegrama, o princípio era o mesmo, só que um demorava mais um pouquinho, porque dependia dos correntes. Então a gente pode falar que esses 2 versículos nada mais é a capacidade de você sintetizar tudo aquilo que está na Bíblia. Mas tudo aquilo que está na Bíblia é com esse telégrafo. É com essas poucas palavras, resume tudo. Tudo que ele guia, na verdade, é só falou tudo aquilo para dizer isso. Tudo que está lá. São 66 livros, tudo. São esses 2 versículos que é o norte de tudo. Tá? E que a gente possa, né, conduzir a nossa empresa trabalhando essa cultura. E para a gente poder finalizar, mas antes de finalizar, eu gostaria de que vocês falassem o seguinte. Para o jovem, para um jovem empresário, um jovem empreendedor, não no sentido de jovem de idade, mas aquele que está começando. Qual seriam os principais ensinamentos que você poderia falar para eles, para que eles possam ter um cuidado e que eles possam, com isso, prosperar nos seus negócios? Qual seria, em poucas palavras também, de forma resumida, como um telegrama, se vocês, de várias habilidades que a pessoa precisa ter para ser um empreendedor, quais são as principais? E aonde ele deve buscar? Tá? Isso, se você puder me responder. Alex, depois, se você puder me falar o seguinte. Vocês trabalham também com marca digital. Ok? A GDX é uma empresa que ela atua com... É uma produtora que trabalha com eventos, vocês têm aqui a parte de treinamento, você tem a parte de a pessoa quiser gravar um podcast, ela pode gravar um podcast aqui, pode fazer cursos, gravar cursos, vocês gravam aqui também. Gostaria que vocês depois que o Everson falasse sobre esse ponto, que você pudesse falar sobre isso e qual a importância de você se posicionar, tá, de forma estratégica nas redes sociais.
Isso tem alguma relevância? Não já está dominado? Não já está tendo muita concorrência? Faz sentido? Qual a sua visão para o futuro em relação àquelas pessoas que querem trabalhar esse lado mais internet, né? E que tem alguns receios em relação a esse posicionamento? Juliano, hoje, independente, como você falou, bem citou, né? Qualquer jovem no início ou no falar, porque eu e o mais o Alex somos dois jovens. Né? Depois dessa mudança, hoje eu até falo, hoje eu tenho mais energia de quando eu tinha 20 anos. Tem mais competência, tem mais conhecimento, tem mais, né, sabedoria do jovem que eu tinha lá atrás. E com energia revigorada, porque eu tenho um propósito definido. Mas para quem está começando, até para quem já está no meio, busque quem já fez ou quem sabe fazer o que você quer fazer. Não queira se meter em algo só por aventura ou por qualquer questão de paixão. Procure saber quem sabe fazer. Hoje o mercado é muito aberto. Hoje as informações são muito abertas. Hoje você consegue ter mentor via internet, por livros. A didática hoje é muito, muito aberta, Juliana. Então, hoje quem se mete a empreender, simplesmente por empreender, sem buscar realmente um direcionamento, sem buscar quem já entende de um negócio para te dar um direcionamento, eu acho que ele está sendo, no mínimo, incoerente. Entendeu? No mínimo, incoerente. Porque hoje o mercado está aí para isso. Então, e a segunda coisa que eu colocaria era ter algo definido dentro dele. Porque nosso exemplo é que nós temos algo definido, que a gente segue uma clareza, que é buscando os ensinamentos claros de Jesus. Né? Então, se a pessoa não acredita, pelo menos siga a história e os exemplos dele. Né? Que foi o maior líder que existiu, isso é indiscutível, não é algo que se discute. Pode ser discutido pela fé alguém acreditar que ele não ressuscitou e assim por diante. Mas que ele veio na Terra e que ele existiu, isso aí... Porque foi antes, por isso que tem a Terra antes de Jesus e depois de Jesus, né? O cara simplesmente mudou a contagem dos anos do planeta. Né? Então, então, não tem discussão. Então, para você que talvez ainda é cético em acreditar sobre Jesus, se ele é filho de Deus, se existe um Deus maior, se não, enfim, siga ele como líder, porque é o maior líder que existiu, o maior exemplo de todos, é o cara que mais ensinou, o cara que mais transbordou, e hoje, como o Juliano falou, mudou a conta, né? Existe um mundo antes e um depois, então ele tem muito que ensinar, é o que a gente segue também, segue os princípios. Bacana. Segue os princípios de Jesus e que procure um mentor, uma pessoa que já fez, não dê a cara simplesmente sem você buscar informações para que você possa reduzir o seu risco. Perfeito? No mínimo. No mínimo. Vamos lá. Na parte técnica, como eu falei, o técnico, o profissional, eu já até pego o gatilho que meu parceiro falou. Precisa desenvolver a parte do soft skill, a parte intelectual. Porque o técnico em si, ele sabe fazer o que ele, durante muito tempo, se desenvolveu. Mas, essa parte do desenvolvimento, eu já até quero que você siga aí, @EversonLagares. Perfeito. Olha aí, siga aí, @EversonLagares. Porque é um cara que já passou, já tem uma trajetória, já tem uma história, né? E que se desenvolveu para ajudar realmente as pessoas a terem ferramentas que consigam explorar melhor aquele conteúdo, aquela habilidade que ele tem, né? Então, nós temos um mentor na parte de ferramentas de desenvolvimento humano e já tenho eu, enquanto mentor, na parte da tecnologia. Perfeito. Aonde você tem a GDX como ferramenta para que te ajude a explorar melhor o seu conhecimento. Então, ficar por conta de realmente entregar o seu conteúdo e deixar a parte tecnológica para nós, né? Então, dentro do que a gente se propõe, Juliano, é realmente fazer com que as pessoas escalem o seu conteúdo. Eu tenho falado isso repetidamente. A régua mudou da sala de aula. Não faz mais sentido qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de conteúdo dar treinamento físico para 15, 20 pessoas. Inclusive, eu tenho esse espaço aqui.
até 50, 60 pessoas, cabe aqui. Se você quer realmente fazer um treinamento presencial, nós temos aqui um ambiente com painel de LED, com iluminação, com sonorização, pronto para te atender. E com a possibilidade de também... Mas se fizer mais sentido que esse seu conhecimento, se você entender que esse seu conhecimento ele tem escala na internet, eu já pego esse momento que tem pessoas aqui fisicamente contigo para te dar empoderamento para falar olhando no olho das pessoas que estão aqui localmente, eu já transmito isso ao vivo para a internet, em tempo real. As pessoas que estão lá fora podem conectar, mandar mensagem, entrar ao vivo, certo? Eu acho que está só começando. A gente está aqui, enquanto empresa, para provocar realmente a pessoa que tem conteúdo a realmente escalar, aproveitar o que é a internet e se posicionar. Se posicionar enquanto profissional, porque vamos supor que ele fez um teste na internet e não deu certo. Mas ele se posicionou. Ele mostrou que sabe. Ele colocou o seu conteúdo à prova. Sabe o que acontece? Ele passa a ser referência. A gente tem alguns casos que a gente transborda em pessoas que a gente vê realmente conhecimento empírico. Eu falei, cara, você é algo que você não acredita que você é. Porque você tem um conhecimento empírico aí dentro. Deixa eu te ajudar a colocar esse conteúdo para fora. Sabe? E as pessoas têm entendido isso. E vocês trabalham a parte também, só uma pergunta. A pessoa que nunca fez um curso, que ela nunca... mas tem esse conhecimento e não sabe como colocar isso, externalizar isso. Vocês também trabalham essa mentoria, vocês ajudam ela nesse processo dela conhecer o seu propósito, dela se posicionar nas redes sociais, tudo isso também? Então, a gente tem uma metodologia, né? A nossa proposta de verdade é a pessoa entrar para a internet como uma experiência, aquecendo o seu público, né? E temos uma plataforma própria para você já pegar esse seu conteúdo, já hospedar na nossa plataforma, legal. Né? Para, de repente, fazer mentorias dentro da plataforma. A gente trabalha toda a dinâmica do marketing digital, de aquecimento de público, de captação de lead, de automação das respostas, que às vezes, vamos supor que a gente está aqui conversando e chegou aí um monte de mensagem para você. A gente tem tecnologia que o robô responde. Tráfego pago. Tráfego pago, assim, é a metodologia do marketing digital. Okay. Né? Então, é para isso que esse espaço do VDX foi construído. Realmente sendo provocado por Deus, né? Unindo esse propósito entre eu e o Everson para a gente ajudar essas pessoas de verdade a escalar o conteúdo delas. Sabe o que eu achei interessante desse bate-papo? Porque nós não combinamos que a gente ia falar nada de Deus, de cultura, não foi uma coisa que a gente foi bater um papo aqui naturalmente. Mas é interessante para aquelas pessoas que não conheciam ainda a GDX, né, entender qual é o propósito da GDX, quem está por trás da GDX, quais são os princípios, os valores que regem essa empresa, né? É uma empresa relativamente nova do ponto de vista da produção, mas ela, na parte de eventos, tecnologia, ela já vem já há bastante tempo. É a união de duas pessoas que têm habilidades diferentes, mas que somam com um único propósito, que no final de tudo é ajudar pessoas, no final de tudo é transformar vidas, no final de tudo é fazer a diferença nessa terra e cumprir um legado, né? Construir algo que realmente possa ser duradouro e que possa edificar, por entender que a nossa vida aqui é passageira e que existe um único caminho, e esse caminho é o que norteia as atividades aqui. E por isso eu creio que cada vez mais vocês vão prosperar em tudo que vocês fizerem. Tá? E porque a prosperidade já está em vocês, não é algo que vocês vão buscar, está em vocês e naturalmente pelo coração de vocês está envolvido com a missão, que é uma missão que vem do alto,
Os recursos é ele que traz, é ele que abre portas, né? É ele que fecha, porque nem toda porta aberta é de Deus, nem toda fechada é do diabo, né? Muitas vezes uma porta fechada é de Deus, porque ele não quer que a gente entre e perca tempo nessa caminhada. Eu, de verdade, fiquei muito surpreendido e grato, né, por esse momento aqui que eu passei. Tenho certeza que tem vários testemunhos, vários ensinamentos que poderíamos aqui, vamos fazer outros, porque eu acho que esse é só o primeiro podcast nesse sentido, mas a gente pode explorar alguns temas específicos dentro disso aqui para poder ajudar as pessoas a entenderem. O Everson tem também uma pegada na parte de palestras, né, de desenvolvimento, né, pessoal. Isso é muito bacana. O Alex na parte de desenvolvimento, na parte tecnológica, na parte de marketing digital. Então, essa união, ela é uma dinamite, é um foguete, né? Diz que o foguete não tem ré, né? É só para cima, né? É só para cima e eu tenho certeza que é uma parceria próspera. Eu estou muito feliz em ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais a trajetória de vocês, o que só cresceu a minha admiração e só trouxe mais convicção no meu coração de que eu estou no lugar certo. E vocês que estão nos assistindo aqui, façam uma visita à GDX, para entender de forma mais aprofundada e de forma mais personalizada, né, o que ela tem a oferecer para o seu negócio, para o seu posicionamento. Eu falo como Giuliano, né, como um usuário, como um parceiro, tem feito a diferença. Tem feito a diferença não apenas pela estrutura, tem feito a diferença pelas pessoas que estão aqui ao redor e pela visão que eles têm de negócio, tá? Eu gostaria imensamente de agradecer a presença de vocês. Alex, obrigado de verdade. Tá? Você falou que no começo que eu inspirava vocês, mas eu quero dizer que vocês me inspiram. Parabéns, Everson, pela sua trajetória, pelo seu coração. E parabéns vocês dois pela essa união, né? Porque ela é notória. Tá? Não é fácil ter uma sociedade, né? Um casamento, muitas vezes a gente tem as nossas diferenças, né? É natural. E na sociedade, ela precisa ter essa sinergia, ela precisa ter essa conexão. Eu quero dizer para vocês que da parte daqui eu estou enxergando com muita clareza essa conexão, né? E que essa aliança que vocês têm entre vocês, né, enquanto negócios, possa ser cada vez mais balizada com o céu. E quando essa está balizada com o céu, ela tem sustentabilidade, ela perpetua ao longo do tempo, dos desafios que ainda virão, porque é natural. Vocês, se a gente fazer um podcast daqui a um ano, eu tenho certeza que já vai ser outro podcast, porque vocês vão estar em outro lugar. E eu quero só declarar aqui, porque a palavra tem poder, que vocês possam entrar em lugares que vocês ainda não entraram ainda esse ano. Que as portas se abram onde vocês estiverem. Quando vocês pisarem a planta dos pés, que haja o poder de Deus. E quando a boca de vocês abrirem em qualquer lugar, que não seja vocês falando, mas que seja o Espírito Santo falando através da boca. Que empresários sejam impactados. Só ao entrar nesse ambiente. Que eles possam sentar aqui e sentir a energia de Deus. Que eles possam entrar nesse ambiente e falar assim, o que eu estou sentindo aqui? Porque é o Espírito Santo enchendo esse ambiente. E que essa prosperidade, ela abunde tanto na vida de vocês. No casamento, nos negócios. E que seja algo tão natural que ela venha transbordar de uma forma infinita. E que as pessoas de longe possam enxergar vocês e falar assim, ali tem um servo de Deus. Ali tem uma pessoa que me inspira. Ali tem uma pessoa que realmente pode não ser perfeito, mas é uma pessoa que luta para fazer a vontade de Deus. E essa é a diferença. Então eu quero, mais uma vez, gratidão por este momento com vocês. Ok? Obrigado. Amém. Obrigado. Cedemos.
Recebemos com muita alegria essas palavras. E que nós possamos ser apenas instrumentos. Amém. Então que Deus nos abençoe. Amém? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Dan. Então, estamos aqui encerrando mais um GVCast. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam desfrutar desse episódio e que possa ser bênção na sua vida. Um grande abraço e fique com Deus.